Muito bom dia, doutor Luiz Kushner. Seja bem-vindo ao 8 em Ponto. Bom dia, CG. Você não sabe como é legal estar falando com você. Eu te escuto quando eu não estou atendendo no consultório, nesse horário, eu estou indo lá para o Instituto de Psiquiatria do HC, né? E aí eu te escuto. E aí é muito legal. Agora eu não estou te escutando, estou falando com você. Então, obrigado pelo convite, viu? Meu caro, você não sabe o quanto é legal eu escutar isso, né? Saber que você me escuta aqui todo o programa. Eu que agradeço sua presença. Me diga uma coisa, você concorda com essa frase, com toda a sua experiência, né, de psiquiatra, psicoterapeuta com mais de 40 anos, autor, escritor? Você concorda com essa frase que eu disse antes da sua entrada aqui no programa, de que você pode ser casado, você pode ser solteiro, você só não pode ser obrigado? Só não pode ser o quê? Obrigado. Obrigado a, né? É verdade. É verdade. Não pode. As relações amorosas, pode elas sim, têm ainda essa necessidade. É que a obrigação cada um faz em si, né? Não é só com o outro, né? Só fora. Ainda tem muito isso, doutor, das pessoas estarem juntos por necessidade, uma expectativa de fusão com o outro, a tal da tampa da panela, e não por prazer? Sim. Bom, a gente está falando prazer o quê? É o prazer de amar ou o prazer de realizar a vida sexual, né? Ou até o prazer de ter filho e então casa para isso. Amor é outra coisa, né? O amor realmente é aquele que está liberado. Está liberado para amar ou não amar, independente da instituição, da família, e até essa noção, né, que se tem de o relacionamento, ele levanta uma bandeira. Então, ele pode ser de um jeito e ele não pode ser do outro. Ou ele atende religião, ou ele atende os valores culturais. Então, esse obrigado, quando ele volta para a escolha, a liberdade do pode, eu posso, eu não sou obrigado. Aí a gente está mais no caminho do amor. Quando a gente é obrigado, às vezes a gente está no caminho da cultura, do que a sociedade exige, ou a gente mesmo está envolvido numa proposta que a gente se obriga. Claro, de fora também obriga, o ambiente obriga, mas a gente se obriga, sei lá, a casar, ou a ter uma performance sexual, ou a ter um parceiro ou parceira bonito para desfilar, ou sei lá. Então, muito se fala no amor romântico. Você até distinguiu aí a questão da relação íntima, a relação sexual. É possível existir um amor? Primeiro, se existe um amor, se a relação sexual, se a intimidade já não é uma espécie de amor, e se ela é diferente do amor romântico, e se as pessoas conseguem diferenciar isso e se manter num casamento sem sexo, por exemplo. Então, esse é o grande desafio, né? Que ou o casamento, ou uma relação longa, né? Ela permanece sem sexo. Ou, pelo oposto, alguém que tenha o amor, mas não consegue ter sexo, ou tem uma vivência de traição, ou um relacionamento com outra pessoa. Tudo isso afetando um casamento, ou essa relação longa, ele pode ser fatal. Então, por que não tem a fidelidade? Ou por que não tem o sexo quanto e como deveria ser? A relação de amor fica afetada. Então, esse é o desafio, né? Muitas vezes eu recebo para
acompanhar em psicoterapia um casal. E esse é o tema. O tema é muito sexo, pouco sexo, traiu, não traiu. Só que o que tem além disso é uma relação muito boa, companhia, dependência para viver uma vida boa, uma família, né? Mas rompe em função do sexo. Esse é uma questão muito difícil, viu, Sergei? Por que a gente assiste hoje, doutor, esse crescimento da não monogamia, relações abertas, trisal, poliamor? Isso é uma tendência, isso veio para ficar, é algo efêmero. Qual que é a sua visão? Então, a quantidade, né, de opções hoje na vida, as pessoas estão mesmo mais livres. Elas têm mais opções que não há só uma tradicional e uma relação monogâmica. A sociedade, a cultura evoluiu, mudou, ampliou. Então, vai depender do paradigma que cada um tem para uma relação, seja casamento ou não. Tem pessoas hoje que claramente, casais que dizem, nós não, ou um dos dois, nós não vamos ter filho. Antigamente, casar é claro que é para ter filho, salvo não conseguir, né? Desculpe. Hoje, existe uma mistura onde a abertura de um casamento, como eu falei, ela pode vir levantando uma bandeira, a bandeira de que eu posso ter vários relacionamentos. Ou ela pode ser a grande verdade, que é ter uma vida mais ampla de amor. Quer dizer, pode amar de um jeito ou muito importante, né, uma relação com uma pessoa, e a outra não ser uma relação só de sexo. Ou mesmo uma essa relação equação onde toda, vai completar uma parte. Né? Essa Então, mistura toda aí isso de que sentimentos, abre muitas vezes outras opções. Então, olha, a relação vai ser homoafetiva. A relação vai ser pluri, né? Esse pluri-amor. É a mesma coisa que... sabe quando se escreve um romance na literatura? Ele tem aquelas classificações de monofônico, quando é só um personagem. Polifônico, são com vários personagens. Ele é fechado, todas as informações estão lá. Ele é aberto, porque a pessoa pode refletir sobre, né? Ele pode ir se pautando nos acontecimentos, que seria a mesma coisa. Um casamento, ele fica por tudo que já aconteceu. Está lá, está escrito pela história dele. E vai. Isso é na literatura, isso é o que é chamado, não sei se ainda é, romance. E aí a gente está falando de amor. Só que amor, ele está numa esfera, numa camada sutil, imaterial, quântica, né? Espiritual, que é como eu trabalho, né? Então, o amor, ele tem essas características tão pluri. Ele pode ter com sexo, sem sexo, com documento jurídico, sem comprovação, aceito por toda a sociedade ou cultura que está existindo, ou somente na sua turma, ou pela religião, ou os intelectuais para fentex, ou só aceito pelo papai, pelos avós, né, pelas outras gerações. Então, ele pode ser vivendo junto ou não, ele pode ser virtual ou no metaverso. É realmente hoje a gente está, ou a sociedade está, nessa questão, por onde ela vê uma relação além de uma relação
o que é sério, né? O que é de verdade amor dentro de um casamento. Vai depender de cada um. Meu caro, para a gente encerrar, nosso tempo é curto, mas esse assunto a gente vai retomar, tá? A gente só está esquentando hoje. E nós vamos voltar a falar sobre isso, porque as pessoas gostam, elas querem entender. Quem está na relação, às vezes, não consegue enxergar os problemas, né? Às vezes nem tem problema, mas entra ciúme na equação, mudança de relacionamento. Qual que seria a sua avaliação? Qual seria a palavra-chave ou a pedra de toque que poderia indicar o real problema do relacionamento das pessoas? A falta de respeito à individualidade? O que está faltando, assim, se você pudesse cravar? Hoje em dia, acho que tem um conflito interno. O conflito de cada um que afeta os dois, né? Eu quando estou vendo um casal, além de ver quem está aí, como é cada um, né? Como é que é uma parte e outra parte, eu vejo o que está acontecendo no meio deles, como se fosse um tracinho, né? Que seria o vínculo. Dentro desse vínculo, o que está acontecendo. E o que muitas vezes acontece é que dentro de cada um tem conflito. E principalmente o conflito do eu quero, não quero, eu posso, não posso, e o conflito de eu abro para mais pessoas, ou para esses conceitos que a gente falou, as obrigações, ou eu quero ficar ligado no que eu aprendi a ser o que é casamento. Esse é o conflito. Ele acaba afetando o vínculo, mas é um conflito que existe dentro. E aí, claro, vai afetar eu aceito o outro ou não aceito desse jeito que ele é. Eu conversei com o psiquiatra e psicoterapeuta Luiz Kushner. Muito obrigado, doutor, por participar aqui com a gente no 8 em Ponto. Excelente carnaval para você. Muito obrigado, Sergei. Um abraço para vocês todos.